Olá pessoal, bom dia, seja bem-vindo a mais um final de semana, mais um sábado na presença do Senhor e juntos, mais uma vez, vamos recapitular a lição da escola sabatina, mais uma vez. Quantas escolas nós já recapitulou, né? Estamos aqui mais uma vez por a graça de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a imagem, ou seja, imagens do casamento, tá bom? Mas pode ficar tranquilo, porque esse casamento aqui não é esse que a gente conhece não, tá? Mas antes da gente iniciar com a nossa recapitulação, vamos fazer uma breve oração. Eu vou pedir o Getúlio para fazer a oração inicial. Querido Pai que está no céu, rogamos em teu santo nome, pela maravilha que tem feito em nossa vida, Senhor, e enche-nos do teu Espírito Santo com a sabedoria dos céus, para que nós venhamos ter a visão ampla para compreender a tua mensagem. Amém. Pedimos a tua força nesse momento, Pai, para que nós venhamos falar somente o teu querer nos manda. Nós não somos ninguém para escolher o que falar, mas o Senhor é que dá as palavras na nossa boca. Amém. Nos inspire iluminado pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, verso para memorizar, imagens do casamento, está falando assim, ó. Está lá em Apocalipse, capítulo 19, verso 9. Então o anjo me disse: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então é uma verdade bem presente, né, Edmar? Usando aí a metáfora da aliança, usando aí a metáfora do casamento entre um homem e uma mulher, mostrando aí a fidelidade também do casamento entre um homem e uma mulher, mostrando aí a santidade do casamento também, que Deus instituiu lá no Jardim do Éden. São muitas metáforas, né, que o casamento ele tipifica esse casamento com Cristo Jesus, até pelo fato de que a Bíblia diz que o esposo ele precisa dar a vida pela sua esposa. Da mesma forma também nós, para com Deus, precisamos também dar a vida em prol do Evangelho. Aliás, quando você vai lá para o capítulo 11 do livro de Hebreus, lá fala sobre os heróis da fé e lá fala sobre muitos mártires. Esses mártires, em alguns trechos, diz que eles não amaram a sua própria vida a ponto de poder fazer com que o Evangelho fosse avançado e pessoas alcançassem. Então eles não amaram nem sua vida. Muitos foram cerrados ao meio, alguns foram cerrados no meio, outros foram expulsos, outros foram crucificados de cabeça para baixo, e essas pessoas elas não amaram a sua própria vida. Então, como a metáfora do casamento é da mesma forma, entre o homem e a mulher, quando os dois vivem uma só carne, se o amor não entrelaçar, não tem como o casamento continuar. Então, com Deus é da mesma forma. Se o amor de Deus não estiver no coração do ser humano, você jamais vai estar ligado a Deus, jamais. É importante a gente ressaltar aqui para os ouvintes que a Bíblia inteira, de Gênesis ao Apocalipse, ela é escrita na linguagem que o homem pudesse compreender, né? E aqui, como está falando, que pode ficar na mente de alguém, e existe até um pensamento, um pensamento que sai do extremo aí, que chega até a ser uma blasfêmia, né? Aí leva para Maria sendo esposa de Jesus, e aí eu vou falar para você, as pessoas fazem uma loucura aí porque não entendem, e aí quer ensinar aquilo que não entendeu, né? Ou aquilo que não buscou na palavra de um Espírito Santo. Mas assim, esse casamento aqui, por que está falando de casamento, vai chamar das bodas, por casamento e tal? Isso aqui como o irmão falou, é uma metáfora, e é espelhado daquilo que o homem conhece. Então, quando vai falar desse assunto, do seu chamado para as nações celestiais, então usa a metáfora do casamento. Então, você vai ver o tempo todo aqui falando coisas físicas, terrenas, mas apontando para o céu, E aí vai usar o casamento ali, como o irmão Edmar já explicou muito bem ali, Paulo?
a gente precisa de diferenciar, né? Porque quando a gente vai para o Apocalipse, a gente vê lá falando da mulher e o símbolo lá, né? A palavra mulher lá é um símbolo, é um código. E para descodificar aquela palavra, a gente tem que voltar no Antigo Testamento, e aí mulher é a mesma coisa que igreja, certo? Só que nesse casamento do Cordeiro, não é com a mulher que ele vai se casar, né? Não é com essa mulher, a igreja, que ele vai se casar. No casamento do Cordeiro, é uma noiva toda especial, adornada, preparada, né? Então a gente precisa fazer a diferenciação. Essa noiva é a Nova Jerusalém. Então Deus vai se casar com Jesus Cristo, que é o Cordeiro, vai se casar com a Nova Jerusalém, toda enfeitada e ataviada como noiva, que vai descer dos céus. E aí, o papel nosso, né, a gente não perde a simbologia, a gente é a mulher, né, caracterizada pelas 10 virgens ali, né, então nós somos aquelas mulheres ali, comparado, né, que se submeteram, que se renderam e tudo mais, só que o nosso papel é só aceitar ou rejeitar um convite. O casamento não é conosco, o casamento é com a Nova Jerusalém, e nós seremos os convidados para participar desse casamento, participar das bodas do Cordeiro. Então é que a passagem do verso diz isso. É interessante que para participar desse evento, aí é que vem a questão das vestes nupciais. Você vê que lá na parábola das bodas, né? O dono da festa entra e encontra um que não tinha as vestes nupciais. Ele fala: amigo, o que como aconteceu? que você entrou aqui? Como que você entrou aqui? Você sabe que isso aí, teologicamente, é profundo. Porque tem gente que pensa assim: eu posso viver minha vida do jeito que eu vou viver, a minha vontade, meu corpo, minhas regras, e eu vou entrar no céu. Aqui é um ponto desse. Para você entrar no céu, você precisa ter as vestes nupciais. O que é a veste nupcial? É o caráter de Jesus implantado na vida do ser humano. Aí entra a mesma questão que o apóstolo Paulo falou. Ele fala assim: olha, hoje não sou mais eu que vive em mim, mas é Cristo que vive em mim. Porque quando eu vivi, eu fazia aquilo que eu não queria. Agora Cristo vive em mim, eu faço a vontade dele. Então, o apóstolo Paulo, ele é um exemplo assim, humano. Eu acredito que o mais alto da transformação do caráter. Porque o apóstolo Paulo, ele sai de água para vinho. Foi transformado ele sai para de isso, perseguidor a perseguido. Entendeu? Ele nasce de um camarada que era contra tudo aquilo que era o evangelho, para um camarada que deu a vida pelo evangelho. Isso aí é que está a diferença. Está entendendo? Então, para que as pessoas que pensam assim, eu acho que a gente precisa fixar isso na mente da nossa aula dessa manhã, sobre isso daqui. Então, lá no Nova Jerusalém só vai entrar quem tiver com essas vestes nupciais. E outra, ninguém vai comprar a veste nupcial no dia da entrada. Não. Ninguém vai comprar, não vai ter ninguém vendendo. Opa, aqui, não, esse aqui é no decorrer da vida. É a vida inteira. E começa hoje. E a eternidade começa hoje. Hoje você começa a adquirir esse caráter. Adquirir não, lutar, se preparar. Porque esse caráter vai ser entregue quando Jesus voltar. Completamente. Entra aquela parte lá da Bíblia, né, que diz que a beleza do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, brilhando até ser um dia perfeito. Então me diz o seguinte, que a consagração, ela não é feita da noite para o dia. Entende? A consagração ele é uma obra da vida inteira. Se uma amiga que tem de nos acompanhar durante nós existimos essa terra. Exato, se você viver 100 anos. Temos todos os dias, todos os momentos com nós. Eu acho que o cristão, para viver um dia de consagração, ele tem que viver de 5 em 5 minutos pedindo perdão e orando a Deus, porque não deixa nada. O irmão Edmar tocou uma ponta aí, ele citou o apóstolo Paulo. Sim. O apóstolo Paulo foi um homem o homem que mais, como é que fala? Que mais fundou espaço, igreja na época. Entende? É considerado o maior dos apóstolos. Entende? Mas assim, quando ele vem abrir a sua boca e falar que ele não vive mais em Cristo, vive nele, já foi lá no final. Você está entendendo? Foi lá no final. E era o homem de Deus antes. Quer dizer, a transformação do nosso caráter é uma consagração, como o irmão falou, é uma vida inteira.
É bom ressaltar um Para ponto. chegar no ponto-chave. É bom ressaltar um ponto aqui, que veja que o apóstolo Paulo, antes da conversão, ele fazia tudo em nome de Deus. Ele perseguia os cristãos, ele pensando que estava sendo certo. Você sabe que pode ser também isso uma aplicação para a nossa vida, porque às vezes a gente pensa que está fazendo algo em nome de Deus, mas não está agradando Você Deus. acredita Esse povo está você fazendo. acredita que os militares, eles fazem isso até hoje? Eles lá perto de casa do Pará, moram perto das pessoas dos dois sargentos. Um é meio doido e o outro é doido e meio. Eles gostam muito de mim ali nas conversas e tal. Aí quando foi ele disse, pai, tá dando bandido demais, qualquer dia eu vou sair aí, matar um bocado de bandido. Aí ele digo, rapaz, por que vocês não prendem os caras? Eu disse, não, nós somos que nem vocês. Ele disse, como assim? Ele disse, nós matamos porque Jesus nos manda matar. Eu fiquei, Igual você, não. Desde quando eu não vou matar alguém, moça? Ele disse, nós matamos em nome de Jesus. Eu fiquei, claro que você não matar em nome de Jesus. É a mesma coisa, não trocou. É o mesmo procedimento do passado, ainda tem hoje nos quartéis. Então, aí, se tratando de casamento, se tratando da festa de casamento, nós não somos a noiva, nós somos os convidados, beleza? A gente é a mulher quando se trata de submissão a Deus, beleza? Então, fique claro isso aí. E também tem que ficar claro aí para os nossos alunos. A lição também vai entrar em outros temas, irmão Clamar. Por exemplo, ela vai falar sobre uma só carne, né? Sim. Esse termo, uma só carne, ele aparece lá no livro de Gênesis, quando Eva entregue para Adão. exatamente, quando Eva entrega para Adão, né? E ali, quem usa, o primeiro Adão, ele faz uma leve alusão, quando ele fala bem assim, olha, essa é carne da minha carne, mas ainda não é o termo uma só carne. Esse termo uma só carne não foi o ser humano que cunhou, né? Deus. Porque Deus, aí quando Deus viu que a união dos dois era boa, né? Aí ele fala para esse homem, então eu vou estabelecer uma regra. A partir de hoje, deixe o homem, pai e mãe, se una à sua mulher e ambos se tornarão uma só carne. Então esse termo foi cunhado pelo próprio Deus. É como se Deus estivesse estabelecendo ali um conceito de casamento. Como é que Deus enxerga o casamento? Como é que Deus enxerga a relação íntima entre um homem e uma mulher? Em uma só carne, entendeu? Então, por que uma relação sexual é extremamente importante? Por que não é algo? Por que nós cristãos não banalizamos isso de modo algum? Porque Deus enxerga como uma só carne. Por que nós não apoiamos a separação de um casal, né? Quando chega a situação a gente recebe, né, como líder da igreja, a gente recebe situações de casais que estão prestes a separar e a gente chega e o conselho é não separa. A gente vai lutar até o final ali para que não haja separação. Para preservar, por quê? Porque é sério, é exatamente como Deus enxerga, né? Uma só carne, né? É uma relação íntima e que se houvesse uma separação, eu vi um pastor explicando que esse uma só carne aqui é uma palavra grega, hebraica, utilizada para fundir dois ferros. Então você solda um ferro no outro, assim, vira um ferro só. Agora quebra esse ferro para você ver. Você não vai quebrar no meio da solda dele, vai sair pedaço de um no outro, vai virar uma, né? Então a separação ele causa isso. O que esse termo aí pode se aplicar a nós, agora sim, né? Como sendo submissos a Deus, como uma mulher tem que se submeter ao seu marido, né? Biblicamente falando. É que a gente precisa atingir esse estado de relacionamento com Jesus, né? A gente precisa ter essa intimidade com Deus a ponto de o caráter de Deus estar em nós. Por quê? Porque Deus, ele já nos tem em suas mãos. Nós somos dele, tudo é dele.
Então falta a gente ter de Deus em nós, né? E aceitar o que é de Deus em nós, né? E adquirir essa relação íntima com o nosso Senhor. Tanto é que a relação, a palavra que a Bíblia vai utilizar para a gente se aproximar de Deus é conhecer a Deus. E a mesma palavra para dizer que Adão conheceu a sua mulher e ela engravidou e deu à luz a um filho, um homem. Então, ou seja, é o grau de intimidade Para conhecer, precisa se relacionar. Intimamente, você tocou um ponto importante. No casamento da Raquel, quando ela foi casada, quando eles entraram quando o Cleuto encontrou com ele, eles entrou para o altar, o pastor deu 2 folhas de papel para eles, deu uma folha para cada um. E falou assim: ó, antes de eu começar o casamento, eu queria que vocês fizessem uma coisa. O que é? Com essa folha assim, um pôs a folha na mão e outro pôs a folha na mão, cada um deles. Aí o pastor passou cola, passou cola numa folha e falou assim: agora junta essas 2 folhas bem juntas mesmo, assim, juntou. Agora me dá ela aí. Aí pôs o canto lá e fez o sermão, né? Quando foi aquela bênção final, a oração que vai ser, falou: eu lembrei de uma coisa, e eu tenho uma coisa aqui para vocês. Toma, separa essas 2 folhas. Virou só desgrama. Aí eles pegou, tentou, foi rasgando, separou, mas ficou um pedaço de um no outro. Aí ele termina com o que ele queria ensinar para a Criatividade boa. O que acontece é o seguinte: quando você une uma pessoa, mesmo que você separe, você vai levar resíduo na sua vida para o resto da vida. Você já viu aquelas pessoas que vivem na igreja toda a vida e um dia elas se separam, um dia elas saem? Minha amiga lembra, aqui em cima, lá onde o Biga trabalhava, o primeiro contato que eu tive foi com o Biga lá. Eu encontrei eu estava com a camisa de gravador, mas você é desgravador? Eu falei: sou. Aí até mostrei a igreja aqui para ele, falei: onde é a igreja? Então eu também já fui adventista, mas hoje eu estou fora da igreja. Não esquece. Não esquece. E lá tem outro da mesma forma. Esse dia eu fui lá e o cara falou assim: nossa, é desgravador? Rapaz, eu fui desgravador há muitos anos, aí eu peguei a faceta da igreja. Eu falei: mas por que você não volta? Você está me entendendo? Então veja só, quando você une a Cristo, quando você une a Cristo, como no casamento, quando você se separa, não tem como, meu amigo. Você vai levar resquício para o resto da vida. O resto da vida você vai levar. Você vai levar conhecimento. Tipo assim, um dia eu vi um pastor pregando uma coisa que eu achei interessante demais. Ele falou assim: olha, como é para um ex-adventista no pôr do sol de sábado? Você já parou para pensar? A consciência dele fala assim. Camarada ele lembra, não tem jeito. O subconsciente dele fala assim: ó, está começando o sábado. Mas a vida dele está falando assim: você tem que trabalhar. O subconsciente fala: está começando o sábado. Você está me entendendo? Porque nunca vai sair. Então, eu me lembrei agora desse negócio. Quando você casa com a pessoa, mesmo que você separa, você leva os trejeitos da pessoa, você leva o jeito da pessoa falar, você leva os defeitos que a pessoa tinha, você adquire, você leva também as virtudes que aquela pessoa tinha, você carrega também. Você está me entendendo? O que vai separar é só, parece que assim, bem superficial, porque fica ligado, não tem como. E com Deus também é da mesma forma. Aliás, nós deixamos uma marca em Jesus. Exato. As marcas nas mãos. E ele vai ficar para a eternidade. O Paulo ele citou aqui um ponto, e você também acabou que citou o mesmo ponto dele aqui, só que usando o argumento. A questão do ferro, né, soldado? E quando ele quebra, ele não quebra ali e separa, ele sai rasgando mesmo, pedaço de uma parte, pedaço do outro, ele sai rasgando. A solda ela não quebra, ela rasga, né? E muitas das vezes ela rasga fora do local ainda. Mas olha só para você, tanto que isso aqui é sério, né? Isso que a gente está falando, a gente pode comparar o humor, porque nós estamos no século XXI, onde a ciência já evoluiu bastante, mas se você abrir o YouTube hoje, onde eu acho que é a fonte das maiores coisas assim, de descoberta que a gente encontra, além do Google também, que é fundido, é a mesma coisa. Mas se você hoje procurar ali como tirar o fermento de um bolo, você não vai encontrar um vídeo ensinando. Não existe. Não existe. Até hoje ainda não existiu uma forma de retirar o fermento de um bolo depois dele pronto. Sabe? É a mesma coisa que o irmão Edmar está falando aqui. Essa história, para nós tirar, nós sentimos o sabor dessa história de uma só carne, casamento, tudo que nós falamos aí, é simples.
vocês falando, eu lembrando aqui, quando nós não conhecíamos essa palavra aqui, nós nem sabíamos para onde era que ia, quem era Deus. E agora nós conhecemos um pouco dela. O irmão acabou de citar, o rapaz afastou. Mas ele relembra lá que agora tem que afastar, ver se sai da mente o que você aprendeu. Você chega à tarde, você vai lembrar. Chega o sábado, você lembra e vai querer voltar para a igreja. E assim é o casamento, é um relacionamento profundo. Foi isso que Deus teve com o povo, um relacionamento profundo. É porque no momento que você tem um relacionamento profundo, é difícil você separar um do outro. É igual o ferro fundido, é igual a folha que foi colada. Porque você não separa, mesmo que você queira separar, você sempre relembra. E é isso que Deus sentiu por Jerusalém, né? Que ele chegou ao ponto de dar sua própria vida pelo povo. Chorou, né? Ele chorou. E é esse amor que ele compara o amor de um esposo com uma esposa que tem que dar sua vida pela esposa. Assim Cristo tem o amor, comparou o amor dele para conosco. Então, meu amigo, o ponto-chave aqui dessa que a gente falou aqui atrás é que eu e você tem que estar preparado. Nós temos que estar preparado para esse convite, para estar nesse casamento, tá bom? E nós temos que estar com as vestes nupciais, como o irmão falou, tá bom? Você encontra essas vestes nupciais ali no Apocalipse, na grande multidão, né, que está de vestiduras brancas, com as palmas das mãos. Você encontra lá em Apocalipse também, onde você encontra ali os santos sendo vestidos de linho finíssimo. Tá bom? Isso tudo são essas vestes nupciais. Nós vamos adquirir ao decorrer da vida. Mas é interessante. Quer falar aí? Não, já é sobre o... Sobre a bela noiva? Sim. Pode. Então, essa bela noiva aqui, ela é uma passagem que tem lá em Ezequiel, né? Como foi que Deus encontrou o povo de Israel? Meu pai, falando que era uma criança que tinha o bico curado, estava desprezado. A gente pode usar o termo perebento, né? O menino perebenta, né? Em outras palavras, pode, né? Não sei como é que eles falam, né? Que ninguém queria. Ninguém dava atenção, né? Foi assim que Deus encontrou. Jerusalém era mais pobre, era mais desprezada, mais abandonada e a menor de todas ali. E assim, quando a gente pega, por exemplo, onde Deus tirou o povo de Israel, ele tirou da semente de Abraão. Quem era Abraão na cidade dele? Mais um homem. Ele não figurava entre os líderes da cidade. Ele não era o rei lá de Uz, né? Ele não era um juiz, não. Ele deu sobre sim. Era um comum, né? Era comum, né? Talvez bem sucedido, bem provável, bem sucedido, né? Mas um cidadão qualquer lá, vivendo lá a sua vida normal, mas um sujeito que carregava no coração a fé, que não perdeu a fé dos seus antepassados. Deus achou nele o que achou em Jó, o que achou em lá do dilúvio, Noé, né? Noé, exatamente, os descendentes de Noé, né? Que ele não perdeu aquela característica, né? E aí Deus chama ele, não era ninguém, mas a partir dele Deus levanta uma nação. E quando a gente olha ali para os descendentes de Abraão, rapaz, você olha quantos anos eles ficaram, só aquele povinho ali, né? Povinho, mas povinho mesmo, pequeno, se for falar em descendência, não é pequeno. Eles crescem um pouco mais de Jacó, mas quando eles crescem, a Bíblia diz que 70 almas, 70 pessoas que tinham. Como é que vai formar uma nação que você olha e fala, rapaz, mas quem é esse povinho? Quem que vai valorizar um povinho desse? Era uma escória. Realmente. Aí agora fizeram uma criança, era um bebê. E aí Deus, e quando Deus vai falar para Ezequiel o que está acontecendo, né? Fala, Ezequiel, meu povo me deixou, meu povo me abandonou, né? Deixa eu contar aqui para vocês, você vai escrever isso aí, para ver se a consciência do povo volta. Deixa eu falar para você como que era o povo. Aí ele vai usar uma parábola, ele vai falar como uma menina que foi encontrada desprezada lá pela mãe, pelo pai, que queria, nua, e assim, ela não tinha formosura, então ninguém quis ela na casa. Não era alguém formosa que, né? Então era assim o povo de Israel, ninguém queria, todo mundo desprezava. O que eu fiz? Eu coloquei o meu manto sobre ela. Foi o que Deus fez. O que é o manto de Deus? Ele justificou Israel.
Ele colocou sobre ele uma proteção especial, um cuidado especial. Esse manto que Deus colocou, que Deus fala aqui para Ezequiel, está relacionado com o manto que ele cobriu Adão e Eva lá, entendeu? Então assim, é para gerar calor, gerar proteção, né? Gerar ali aproximação. Então Deus coloca o manto sobre aquela menina. E aí ele limpou as feridas dela, tirou as perebas, as bicheiras que tinha dado, os vermes que a menina tinha pegado, ele deu lombrigueira para Não estava mais barriguda, né? Cuidou dela direitinho e providenciou para ela um meio que ela fosse crescendo e se tornando uma menina atraente, né? Quando isso aconteceu? Quando Deus pega aquelas 70 almas e coloca no Egito. Por causa de quem que eles foram parar no Egito? Não foi por causa de Deus? Por causa de Deus. Tanto é que quando os irmãos de José vão conversar com ele, não, José, perdoa a gente. Qual é a fala de José? Vocês se lembram? Quem sou eu, né? Não, deixa eu te falar isso aí. Você não entendeu nada ali. Deus, foi providência de Deus para a salvação de Para vocês. salvar uma nação que eu vi primeiro. Exatamente. Então, Deus é por causa de Deus. Então, Deus providenciou os meios para que aquela nação crescesse. Quando a nação de Israel cresceu e se tornou numérica, aproximadamente aí mais de 2 milhões de pessoas, no mínimo 2 milhões de pessoas, aí o que aconteceu? Os inimigos fizeram o quê? Cresceu o olho em cima. O faraó olhou e falou Tá assim: perdendo espaço. O povo vai tomar esse Egito. nós estamos ferrados com esse povo. Aí já despertou interesse. Então, essa nação. Aí era milhões e pouco de pessoas que já tinham. Mais de 2 milhões. 600 mil homens. São homens de guerra. Que era um caso de 20 a 50 A anos. pessoa de 70 para crescer esse tanto do Egito. Então, assim, cresceu demais a conta. E aí, o que acontece? Aí cresceram, se tornou uma nação atraente, atrativa. E, assim mesmo, eles não tinham terra, não tinha uma identidade, não tinha nada. Deus tira do Egito, coloca na terra prometida, dá tudo que o povo quer. O povo rebelde. Aí ele vai falar, aí a minha noivinha, a minha querida noiva que eu peguei lá, né, a minha querida menina que eu fiz crescer, cuidei, fiz tudo, se tornou uma meretriz, uma prostituta. Ela me trai já diante da minha face, ela vai buscar outros deuses, ela vai lá nos sidônios perguntar quem são os deuses para adorar, ela vai lá nos moabitas e pega os deuses, ela volta nos cananeus, onde eu expulsei da terra e pega os deuses deles, e eu considero isso uma traição, né? Então é muito importante. Paulo, só que eu estou me lembrando aqui, isso que você está falando é tão sério, o perigo que faz a gente conhecer a Deus e ver em sua presença e depois sair. O Edmar até tocou aqui no assunto de uma pessoa, né, que se afastou, mas o princípio está lá, né? O irmão também falou de outra pessoa. E agora você tocou nesse ponto aí. Isso acontece lá no tempo de Oséias, né? Onde o povo se prostitui, né? Nesse caso, abandonando a Deus pelas coisas pagãs. E você me fez lembrar também lá de Isaías. Como é que estava o povo lá na visão de Isaías? Primeira visão dele. Cheio de chagas, cheio de pereba, feridas abertas. Estava quase no mesmo ponto da menina lá, cabeça. Olha o tanto que isso é sério quando a gente se afasta de Deus. Voltou o estado, rapaz. Que coisa. Tristeza. Verdade. Por isso que na parte de terça-feira Deus usa ali o livro de Oséias, né? Para poder explicar para o povo o que estava acontecendo, e até o próprio profeta Oséias para ele poder entender o amor de Deus. Quando Deus pede para ele lá casar com uma prostituta, né? Quando pede para ele vai lá, casa de novo, aí casa, a prostituta vai e volta grávida, agora cuida desse filho aí, que ele é uma cuida dele. Eu fiquei imaginando assim como é que Oséias viveu, mas Oséias aprendeu justamente qual era o amor de Deus, era a mesma coisa que o povo Israel. Ao mesmo tempo que ele se sentia atraído pela mulher, ele se sentia amado por Deus. Exato. Porque fez sentido na cabeça dele, né? Exatamente. É isso mesmo, né? Às vezes eu chateado ali com algumas coisas que acontecem ali. Às vezes tem algum desavenço com a esposa, né? Uhum. E aí eu falo, por que essa mulher não acaba? Eu enxerguei o negócio de visões que ela ainda não enxergou. Por que ela não aceita a minha visão aqui, né? E chateado com Deus, e Deus vem e fala bem assim: você está chateado com a tua mulher?
Pois é, você faz a mesma coisinha comigo. A mesma coisinha. Eu já cheguei, tem alguém melhor para ver a situação do que eu estou aqui de cima, eu vejo tudo. E aí você, torrando, não quer abrir mão do seu ponto de vista, não quer fazer do seu jeito. Então, assim, eu imagino tanto que José foi se confortado com Deus, né? Foi consolado ali pelo Espírito Santo. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente pensa que José viveu uma vida dura, de fato viveu, né? Mas eu acho que ele se sentiu muito amado por Deus também. Né? Essa passagem de José ela é muito boa, porque ela está explicando aquela que o Paulo citou aqui atrás. Só que lá, quem fez isso com essa menina barriguda, lupinguenta e tal? Quem fez isso? O próprio Deus. O próprio Deus. Agora aqui foi o próprio Deus, mas usando o homem, usando Oséias. Veja que ele manda ele ir lá na cidade buscar uma prostituta, se casar com ela. Aí ele fala lá, tira a vergonha dela, dê filho a ela, case-se com ela, limpe o nome dela. Aí Oséias vai e faz a mesma coisa. Aí a mulher pega. A mulher vai, foge, olha o que Deus faz. Volta, Deus fala, vai lá, casa com ela de novo, compra ela. É o que Deus está falando para o povo. Falou, vocês fizeram tudo isso que ela fez a primeira vez, tá vendo? Agora é o seguinte, se vocês se voltar para mim, eu vou cuidar de vocês, eu vou comprar vocês, vamos comprar. Você sabe que aqui, essa de Oséias aí, ela é profunda, porque assim, quando o texto diz que Oséias, quando foi buscar a sua esposa, ele teve que pagar resgate por ela, porque agora ela já não é uma simples prostituta, ela tinha se tornado escrava. Entendeu? Então ele teve que ir lá, a Bíblia fala que ele pagou o preço entre cevada, trigo, um monte de tonel, né? E ele paga pelo resgate de alguém que não merecia. Isso simboliza o que aconteceu na cruz do Calvário. Entendeu? Então, o povo de Israel foge da presença de Deus. Eles não eram ninguém. Deus chama e tudo mais, né? Aí o que eles fazem? Se rebelam, se prostituem, procuram outros deuses. Tem umas passagens em Ezequiel que são fortes, né? Tem umas passagens nos profetas menores que são fortes. Deus fala que vocês são como mulheres fogosas que desejam outros homens, né? E ele entra em detalhes ali da intimidade ali terríveis, né? Assim, falando, você é uma prostituta sem vergonha, por ter abandonado Israel. Então o povo abandona Deus. Aí Deus está disposto a aceitar o povo, mas o povo já não tem condição mais de buscar a Deus. Não tem. Aí o que ele faz? Ele tem que vir atrás e pagar um resgate. E não foi com cevada que ele pagou o resgate. Não, Paulo, interessante que Oséias vai lá comprar ela, já sendo escrava, e qual é a ordem dele para ela? Depois que ele compra? Ele é um tempo de purificação. Fica aí, permaneça aí, não se corrompa com ninguém até que eu volte. Sim. E aí já entra falando que aí somos nós. Que já é nós. Que é o processo de santificação. Isso mesmo. Olha que é profundo, né? Quando a lição pura, ela já pura, você vê que as metáforas do casamento, metáfora da união entre marido e mulher, está sempre implícito aqui na comunhão com Deus. Depois a lição fala sobre Isaac e Rebeca. Sim. É interessante, olha, aonde eles estavam inseridos era uma nação que veio de Cã. Se você notar, Cã foi um dos 3 filhos de Noé, né, que foi Sem, Cã e Jafé. Por que Cã foi amaldiçoado? Vocês lembram da história? O pai dele embriagado lá. Exatamente. Cã foi lá para cobrir, quando o pai descobre, agora você vai ser amaldiçoado, ele foi expulso. Não, e ele não fez só. Ele chateou, né? Ele zombou do pai. Então ele viu o pai dele andando na tenda. A maldição não foi porque ele viu nu, foi pela zombaria que ele fez. Ele viu o pai na tenda, pelado lá, bêbado, e ao invés de ir lá e ter piedade e misericórdia do pai, ele fazer o que os outros fizeram, né? Tampar, cuidar. Aí ele foi lá, chamou os irmãos e falou: vem cá, meu velho bêbado pelado ali. Foi zoar com ele, né? Então ele zombou da cara do pai, né? Existe uma linha de pensamento judaico que diz que ali foi que ele teve relação sexual com Noé, o próprio filho. Só que é loucura, porque o texto bíblico não diz isso, né? Tanto é que o texto bíblico vai contra isso, porque o texto bíblico diz que quando os filhos mais sensatos viram a situação, o que eles fizeram? Se recusaram em ver a nudez do pai. Foram de costas e cobriram o pai, a nudez do pai. Você sabe o que é interessante essa coisa que eu já falei um bocado de vez aqui, tem coisa
coisa que a gente, não é por ser pastor, não é por ser teologando, qualquer coisa que chegue aí que ele vai falar e a gente acreditar no que ele falou, nós devemos estar E na palavra. É, A palavra aqui sabe fala por todo mundo. quê? É um essa perigo. passagem bem aqui, como eu já falei para vocês, eu já era teologando, né? Já faltava um ano para pastor. Um dia eu cheguei em casa e estava debatendo com a minha esposa sobre esse assunto de Noé, cara. Aí, não sei se ele falou para sacanagem também, que ele era meio. Aí eu cheguei bem na hora, ele disse, não, porque ele fez redação com Noé. E quando eu cheguei, eu digo, que negócio é esse? Não está escrito isso. Não, é sério, é verdade. Eu digo, não, vem com essa história pro meu lado, não, tu sabe que eu conheço um pouco a verdade também. Ele disse, não é qualquer teólogo para me enrolar, não. Está escrito Aí aí, eu né? digo, onde é que está escrito? Você volta a estudar lá e volta. Eu procurei, nunca achei. E eu fiquei pensando nisso, não, esse cara aqui não é isso. Agora você falando, eu lembrei do povo judeu lá atrás, meu, realmente faz sentido. É porque é um perigo. O maior perigo que tem para nós que estudamos a Escritura é a gente colocar nossas ideias. Entende? Acrescentar o que está escrito. Não pode, não pode. Isso aqui vai ser acrescentado também às pragas. Mas É. é interessante que nessa metáfora aqui de Isaac e Rebeca, você vê que o povo estava inserido na terra que era a terra que era Canaã. Então ali era tudo depravado ali. Abraão falou, não, mas vamos fazer o seguinte, nós não vamos pegar uma esposa para Isaac aqui, nós vamos buscar lá na nossa terra. E interessante que Rebeca, ela era prima, né, de Isaac. Sim. Ele vai lá É e distante, é um primo distante. e eles não conviveram juntos, porque viveram separados. Quando ele foi buscar Rebeca, aqui é uma metáfora importante, sabe por quê? Rebeca não foi coagida, ela teve a liberdade de escolha, tanto é que o servo falou assim, ó, eu vou jurar para o Senhor que eu vou buscar, e se ela não quiser vir? Lembra que ele fez Abraão isso? desculpou ele, né? Exato. Você Não, está vai sair lá, excusado você de tá. cumprir a sua... Mas se ele não cumprisse aquilo que ele havia feito, aí ele seria amaldiçoado. Quando ele chega lá, Rebeca foi submissa. Sim. Submissa. E deixa eu te falar, Dimar, quando a gente pega o texto de Gênesis ali, o irmão dela e a mãe dela não queria que ela fosse. Exato. Ele lutou. Ele não queria. Quem tomou a decisão foi ela. Exato. Ela. O texto. Tanto é que o Labão, ele fala bem assim, ó, tá bom, vamos perguntar para a menina. E aí, Rebeca, o que você quer? E ela fala, eu vou. Paulo, é interessante que muda, a chave muda. Antes não queria que fosse, estava lutando para que não fosse. Depois que ela tomou a decisão, eles falaram assim, irmã, vá e seja mãe de uma grande nação. Eles sabiam, né? Eles sabiam que ele estava em jogo. E eles sabiam, né? E eles sabiam que era o príncipe que estava convidando. Abraão era tido como príncipe, né? Exato. Entre os pagãos, gente, adoravam outros deuses, ele era tido como príncipe, né? Tanto é que o Efrateu, eu esqueci o nome dele, que vai procurar ele e fala, você é um príncipe de Deus entre nós, eu estou com medo de ser engolido por você aqui, vamos fazer aliança aqui comigo. Então assim, Abraão era... temia o Senhor. Sim, Abraão era um cara de alta consideração. Então quando Abraão manda o seu servo, e outra, a comitiva de Eliezer, a comitiva de Eliezer, não é qualquer comitiva, meu amigo, né? É a comitiva de um rei E mesmo. outra, e os dotes que ele levou para pagar para a moça, amigo, você tá- coisas, né? Ouro, Muita coisa. Carga de um burro. É peso demais de ouro e prata. Então ele demonstra assim, olha, Expediente, pulseira, tudo para colocar de novo. Aquele tempo eles usavam, Sim. para colocar no novo, expediente. Já pensou só ouro, prata, ali, pedras preciosas. Deus não força de maneira alguma Fraco, a nossa não. união com Ele, não força, Ele convida, você quer vir? É. Então, com a mesma submissão que houve em Rebeca, se houver essa submissão na nossa vida, ir a Deus como Ele pede, nós seremos, como diz lá o livro de Isaías 53, né? Você vai cavalgar sobre as alturas. E assim, Dimar, se você pegar a Rebeca era uma mulher cheia de personalidade. E ela tinha um jeito assim, muito próprio de ser. Exato. Né? Ela não arregava, ela era porreta. Tanto é que ela toma a dianteira e ela fala bem assim: ô Jacó, seu Palermo, levanta aí, meu filho, teu pai vai fazer do teu irmão lá, agora que eu tenho um plano. O plano não veio de Jacó, o plano veio de quem? De Rebeca, veio dela. Né? Então assim, a bicha era terrível. Isso demonstra
que Deus, quando a gente estabelece união com Ele, Ele aceita a gente do jeito que a gente é. Nós não somos fáceis de lidar. Nós não somos criaturinhas, sabe? Que fica ali, meu amigo. Acho que nessa história toda nós temos nada absurdo da vida. Meu amigo, a gente tem uma personalidade forte, a gente luta com Deus, Deus fala uma coisa, a gente fala outra, a gente sabe, mas se permanecer unido com Cristo, esses fatores serão meramente nada, porque tudo, a personalidade de Rebeca ficou para trás, a decisão de Rebeca ficou tudo para trás. Por quê? Porque de Rebeca veio o Messias, entendeu? Então é isso. O que a gente quer ensinar para você que está aí do outro lado? Se você decidir aceitar o convite que Cristo está fazendo para unir-se contigo, a despeito da sua personalidade, se você persistir nessa comunhão, nesse relacionamento íntimo com Jesus, vai fluir, você vai dar frutos, e o principal fruto vai ser vida eterna para você e para quem estiver perto de você. Você sabe que essa questão de ir até o próprio Jesus, a Bíblia ela traz uma história muito importante de Maria. Jesus, quando Maria foi jogada aos pés dele, ele falou assim: olha, essa mulher foi pega em flagrante adultério, você entendeu? E aí Jesus falou para ela assim: olha, ele aceitou da maneira como ela estava, não exigiu nada dela, não exigiu nada. Eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Então ele nos aceita da maneira como que nós estamos, só que dali para frente nós temos que andar e não pecar. E assim, e andar com ele. Porque muita gente olha para si próprio e enxerga um pecador miserável e fala: não sou digno de andar com Jesus, não sou digno. E a promessa de Jesus é: se você permanecer em mim, eu permanecerei em você. Fique certo disso, a minha promessa. Então assim, a despeito das suas misérias e mazelas, esteja ligado a Jesus Cristo, porque quem vai fazer essa mudança é Ele. Não desista, não desista. E quem é a verdade? É Ele, né? E aí por isso que ele fala: conhecereis a verdade, e você será o quê? Liberto. Sim. A verdade te libertará. É permanecer com ele, só assim será liberto. Bom, meus amigos, chegamos ao final da nossa missão da Escola Sabatina. Queremos agradecer você mais uma vez por estar aqui conosco. Tá? É sempre bom estar na sua companhia. Mas a gente quer deixar um convite para você, né, para participar na nossa próxima recapitulação da Escola Sabatina, tá bom? Se você tem interesse em frequentar uma igreja, uma das nossas igrejas, né, a Igreja Adventista, pode procurar no seu celular aí uma igreja mais perto de você, coloca ali Igreja Adventista Sétimo Dia, você vai ver várias, né? Encontroigreja.com.br também. Se você quer adquirir a lição da Escola Sabatina, você cpb.mais. E essa lição, irmão Clamar, a gente só está debatendo aqui os símbolos, porque lá na frente ele vai entrar exatamente no Apocalipse. E para entrar no Apocalipse, esses símbolos precisam ficar todos desvendados. Né? Então, assim, por exemplo, tem gente que acha que quando a igreja é a mulher, ele só usa o texto do Novo Testamento. E o que o autor está trazendo aqui para a gente é que essa metáfora já é usada desde o Antigo Testamento. E você que, por acaso, talvez a gente fala para alguém que é ensinado que tem que ter medo do Apocalipse. Você não precisa ter medo do Apocalipse. O que eu e você tem que fazer é entender o Apocalipse. Tá bom? E o Apocalipse não é algo de medo. Você vê que o Apocalipse começa ali como revelação de Jesus Cristo. Se é revelação de Jesus, nós temos que saber que revelação é essa, tá bom? Nós queremos terminar com a oração, pedir o Edmar para fazer a finalização. Pai, somos gratos ao Senhor, porque um dia nós descobrimos a verdade, somos sua luz, estamos andando nos seus caminhos, precisamos cada dia aprender mais sobre a tua palavra, porque é ela que nos vai manter vivos, acesos, preparados, com as nossas lâmpadas acesas para a entrada das bodas do corpo. Nessa manhã a gente vai transmitir essa mensagem para os nossos alunos. Bom Deus, Pai, se houver alguma dúvida em cada um deles, que o Espírito Santo possa nessa manhã fazer e juntos possamos, imbuídos pelo Espírito Santo, mostrar essas verdades para cada um deles. Abençoe a Escola Sabatina nessa manhã, nos nomes de Jesus.
Amém.